convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Abra aí sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1, pelo menos na minha tradução, diz assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Olha que coisa legal, né? Uma galerão e tal. Então Jesus subiu no monte e os discípulos chegaram perto, né? E aí o que Jesus, vendo aquela multidão, vendo os discípulos à sua volta, o que ele começou a fazer? O que ele amava fazer, fazia inúmeras vezes. Verso 2 diz assim: e ele pôs a ensiná-los, dizendo... Eu já falei isso aqui nesse tema mesmo dos chamados por Jesus, né? O quanto Jesus amava ensinar. E nós, como chamados por Jesus, também precisamos gostar, também precisamos nos preocupar em ensinar pessoas, né? Enfim, queridos. Agora, você já me ouviu falar isso aqui 1 milhão de vezes: não tem como ensinar o que você não aprendeu. Não é assim? Não dá para ser professor se você nunca foi aluno. Não é assim que funciona. Amém, queridos? Mas, enfim, hoje, como eu disse, eu ia passar direto, né? Porque já tinha conversado aqui sobre as bem-aventuranças há um tempo atrás com os irmãos, mas eu senti no meu coração de falar mais algumas coisas, porque aqui, como eu disse, tem coisas preciosas, né? São características que o chamado precisa ter. Amém? Porque ele começa a dizer assim, verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira lição, você já está bem claro aqui para mim e para você. O chamado por Jesus, ele precisa ser humilde. Olha que coisa legal. E aqui, a Bíblia ainda usa uma expressão um tanto quanto mais profunda, porque a Bíblia usa bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito, né? E a palavra bem-aventurados, amados, eu até acabei esquecendo de falar, né? Bem-aventurado, eu sei que você sabe, quer dizer feliz. Mas lendo isso aqui eu posso jogar aqui uma outra tradução: bem-aventurado, bem-sucedido. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, se vocês querem ser bem-sucedidos em quê? Na missão, né, que Jesus colocou nas mãos deles. Jesus os chamou, por isso estamos falando dos chamados por Jesus, e depois colocou nas mãos desses homens uma missão, não é assim? Agora, para que eles fossem bem-aventurados nessa missão, faz-se necessário, eu digo faz porque ainda hoje faz-se necessário, observarmos, né, algumas características que um discípulo de Jesus precisa ter, que um chamado de Jesus precisa ter. E aqui no verso 3 eu vejo essa primeira característica dentro dessa passagem aqui das bem-aventuranças, tá, queridos? Bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos, os humildes. E como eu disse, a Bíblia usa uma expressão mais profunda: humildes de espírito. Olha só, queridos, que coisa tremenda. O chamado, amados, ele precisa ser humilde. Agora, pastor, o que é ser humilde? Porque muitas vezes, queridos, nós confundimos humildade com pobreza, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por que a gente muitas vezes... Porque a gente, quando vê uma pessoa assim, bem, digamos assim, com as finanças bem limitadas, alguém que tem quase nenhum recurso financeiro, né? Aí nós temos a ideia, nós temos o costume de falar assim: puxa, aquela irmãzinha, ela é uma irmãzinha tão humilde. Repara que a gente usa a expressão humilde, né? Querendo falar do quê? Da pobreza material da pessoa. E não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu conheço gente pobre que não é humilde, pobre que é arrogante. Em contrapartida, também conheço gente que tem uma condição financeira legalzinha, rico, mas não é arrogante, é humilde, pelo contrário. Trabalhei num lugar, já falei isso aqui para alguns irmãos, né? Trabalhei num lugar onde eu tive a oportunidade de conviver com pessoas com alto padrão de vida, até mesmo nesse local onde eu trabalhava, que era um condomínio, até artistas de televisão moravam nesse condomínio, pessoas muito famosas, muito conhecidas, no Brasil todo, enfim. E eu tive a oportunidade de alguma forma até ter contato com essas pessoas. E queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: boa parte deles, não todos, tá? Infelizmente, mas boa parte deles são muito simples, humildes mesmo, que se tratam, né? O que é humildade? Sei lá, uma infinidade de traduções, mas acho que humildade é você nunca se considerar melhor que o outro, considerar sempre o outro superior a você, melhor do que você, ou no mínimo igual a você. Nunca considerar o outro menor, nunca você se considerar superior. Você consegue entender? Então, queridos, é isso que eu via. Pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas famosas, conhecidas, né?
mas simples, humildes, paravam para dar atenção, paravam para falar. Se você dava um bom dia, te respondia um bom dia, né? Coisa que você vê muita gente aí que não tem onde cair morta, você dá bom dia, a pessoa finge que nem estudou, né? Ou então passa por você, parece que está passando por um cachorro, tem que te olhar, te olha. Você consegue compreender? Então, queridos, humildade não tem a ver com condição social, financeira, não. Tem muito pobre que é humilde e tem muito, mas também tem muito pobre soberbo. Você consegue entender? E como eu disse aqui, também tem ricos simples, super simples, que são humildes. E nós precisamos aprender esse negócio aqui. A humildade, querido. Humildade sempre alguém vai ser melhor do que eu, sempre vai haver alguém mais especial do que eu. Sempre esse lugar aqui mais especial não é para mim, é para outra pessoa. Você está aqui no segundo. Enfim, queridos, é não fazer questão de ser superior, ou pelo menos porque tem gente que não faz questão de ser superior, não. Ela faz questão de transparecer que ela é. Aí que é o lugar. Se as pessoas acharem que eu sou, já está bom, não preciso ser. Muitas pessoas pensam assim, e eu entendo que muitas pessoas, até de psicólogo, de uma terapia, para não ajeitar no negócio. Mas enfim, isso é outro papo. Enfim, queridos, o discípulo, o chamado, ele precisa ser humilde, ele precisa aprender a humildade. Amém? Reconhecer quando errou, reconhecer quando deu mole. Amém, queridos e queridas? Isso também é humildade. Amém? Graças a Deus. Verso 4 também diz assim: bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos os que choram, porque eles serão consolados. Queridos, dentre as muitas lições que esse versículo me ensina, uma delas é que todos nós passaremos por momentos de, isso aí, choro, de tristeza, de angústia, de alma apertada. Todos nós precisamos aprender a lidar com esse negócio. Não é assim? Todos nós vamos chorar. Se você não chorou, vai chorar em algum tempo. Eu chorei quando perdi minha mãe. Quando meu pai morreu, eu não chorei. Quer dizer, eu devia chorar, mas não por esse motivo, porque eu tinha 4 meses de nascido. Mas quando minha mãe partiu, um tempo depois, querido, eu tive muitos problemas. Você consegue entender? Então, queridos, o que eu aprendo aqui? Eu chorei, eu senti quando minha mãe, eu tinha 7 anos, né? Enfim, queridos, todos nós vamos passar por momentos assim de choro. Jesus, quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Você consegue entender? Então, os períodos de choro, de tristeza, de angústia, embora, não estou aqui pedindo para Deus mandar essas coisas, não, nada disso, muito pelo contrário, se Ele puder desviar de mim, eu agradeço, né? Mas, queridos, todos nós vamos passar por isso aqui um dia. Pelo momento do choro, pelo momento da tristeza, pelo momento da angústia, pelo momento sabe, queridos, daquela coisa assim, você está meio aflito. Somos seres humanos, você consegue entender? Então eu estou aprendendo aqui, queridos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, quando fala aqui de consolo, eu entendo que esse choro aqui é de tristeza mesmo, querido, não é de alegria. Porque quando você chora de alegria, você não precisa de ninguém para te consolar, né? Mas quando você chora de tristeza porque perdeu alguém, algo, enfim, porque algo ruim aconteceu, aí você precisa de consolo. E aqui a Bíblia nos diz que bem-aventurados que passam por esses momentos, né? Porque eles serão consolados. E eu creio até que aqui a Bíblia fala bem-aventurados os que choram, os que passam por momentos de choro, porque, queridos, vamos combinar uma coisa, eu já falei isso aqui também outras vezes, né? São nesses momentos, geralmente, que nós crescemos, são nesses momentos que geralmente nós amadurecemos, são nesses momentos que geralmente nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Você consegue entender? Então, por isso que a Bíblia diz bem-aventurados os que choram, e os que aproveitam, né? Porque quando você chora porque algo aconteceu, mas quando você tira a lição de tudo que está acontecendo ali, você já não chorou à toa, não desperdiçou suas lágrimas. Você consegue entender? Então é isso que está bem claro, bem explícito aqui, e eu queria compartilhar com os amados, porque o verso 5 diz assim: bem-aventurados os mansos. Olha que coisa legal, queridos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, é legal isso pra caramba, né? Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Que coisa difícil. Que coisa complicada, queridos, é sermos mansos em todo o tempo. Porque tem hora, amado, que sobe o sangue, como as pessoas costumam usar a expressão, né? O sangue ferve, e aí só a mão do anjo para segurar a gente mesmo.
Você consegue entender? Tem hora, queridos, que só Jesus. Mansidão, queridos, mansidão é muito difícil. Porque, amados, nós somos seres humanos, né? E vou usar uma expressão assim muito popular, sem querer escandalizar ninguém, né? Nós não temos sangue de barata, como as pessoas costumam dizer, né? Então tem hora, queridos, como eu disse agora há pouco, que o sangue ferve. Tem horas que, né, a vontade é de reagir, é de responder. Não é assim, queridos? Vamos ser sinceros. Tem horas que dá vontade mesmo, mas aí a Bíblia vem, o Senhor Jesus, foi ele que estava falando aqui, ensinando para os discípulos daquele tempo, para os discípulos de hoje, bem-aventurados os mansos. E aí quando dá vontade de responder, aí você ouve aquela vozinha, bem-aventurados os mansos. É aquele camarada que, como a Bíblia diz, né? Alguém bate na face direita e ele oferece a esquerda. Queridos, isso é muito difícil. Somente através de uma atuação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. Somente quando nós, queridos, quando nós damos ao Espírito Santo de Deus essa, como é que eu vou dizer, essa liberdade para atuar nas nossas vidas. Você consegue entender? Só assim. De nós mesmos, queridos, dá não. De nós mesmos, é por isso que algum tempo atrás, né, foi instituída, digamos assim, a lei, que chama a lei de Talião, né, a lei do Jesus fala que é a lei olho por olho, dente por dente. O que é isso? Se um camarada, um exemplo, se o camarada te agrediu e te arrancou um dente, você tem o direito de ir lá e fazer a mesma coisa que ele agrediu e arrancar um dente também. Só que nós não nos contentamos com isso, né? Se alguém me arrancou um dente, eu quero ir lá e arrancar a dentadura dele toda. É assim? Se alguém me cortou um dedo, eu quero ir lá e cortar a mão. Ou seja, a gente quer se vingar sempre de uma forma pior, né? Fazer pior do que fizeram com a gente. Não é assim que nós somos, amados? Então, né, por conta disso foi instituída a lei do olho por olho, dente por dente, e aí Jesus vem e revoga a lei do olho por olho, dente por dente, fala, olha só, meu amado, alguém te bateu na face direita, oferece a esquerda. Jesus veio e complicou mais o negócio ainda, né? Então, queridos, se Jesus falou para fazer, eu acredito que ele não ia nos pedir uma coisa que nós não tivéssemos condições de fazê-la. Você concorda comigo? Deus não nos pede algo que nós não podemos dar. Você consegue entender? Então, queridos, é o que eu vejo aqui, é o que eu aprendo aqui. Amém, queridos? Bem-aventurados os mansos. Ele já começou falando, bem-aventurados os humildes. Humildade também é outra coisa extremamente complexa, extremamente difícil, né? Às vezes, quem nunca se pegou se achando melhor do que o outro? Não é assim? Quem é que nunca se pegou olhando para alguém que cometeu um determinado pecado e você talvez não fale, mas até pensa, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu jamais cometeria um pecado desse. Nós não somos assim, queridos? Humildes nós somos, né? Bem-aventurados os humildes. E depois ele diz, bem-aventurados os que choram. Precisamos estar preparados para passarmos por momentos de choro. Não é assim, queridos? Faz parte. Nós não gostamos, não queremos. Eu já falei para Deus, se puder passar de lado, pode levar, que eu não quero choro, luta, dificuldade, não quero nada disso não. Agora, sei que elas são necessárias, né? São necessárias e vêm sobre a vida de todos nós. E por último, os 5, bem-aventurados os mansos. Porque eles, ainda diz, os mansos herdarão a terra, né? Então quer dizer que o valentão não vai herdar não, né? Enfim, queridos, mansidão, sabe? Aquela mansidão em todo o tempo que você procurar se controlar. Por isso que a Bíblia diz assim, irai-vos. Ó, ué, pastor, a Bíblia está mandando a gente se irar? Não, não é isso que a Bíblia está falando, não. A Bíblia está dizendo que nós temos o direito de nos irarmos, até porque o Deus que nos fez nos conhece, e Ele sabe que por mais mansos que sejamos, vai chegar um momento que a gente vai se irar. Agora, o que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. Deixe lugar a ira no vosso coração, não é assim que a Bíblia fala? Então, queridos, a gente pode até se irar, mas não podemos dar vazão a essa ira. É isso que a Bíblia está falando. Você consegue entender? E aí, amados, mais uma vez eu digo para os queridos, só através de um relacionamento muito íntimo, muito profundo e muito próximo com Jesus, para alcançar esse negócio aí. Para ser humilde, para ser manso, para suportar os momentos de choro. Queridos, só mesmo com Jesus. Você consegue entender? Só com Ele.
Amém, meus amados? Então que Ele nos ensine, nessa tarde de quarta-feira, Ele nos ensine a sermos humildes, nos ensine a sermos mansos e nos dê forças para nós suportarmos os momentos de dor, os momentos de tristeza, de angústia, os momentos de choro. Tá bom, queridos e queridas?